Começar, então. Então, bom dia, pessoal. É, bom, boas-vindas, né? Bom retorno. É, hoje o encontro que a gente pensou, né? A gente não passou nenhum texto, não indicamos nenhuma leitura lá, porque a ideia hoje é conversar um pouco sobre a proposta do grupo e como a gente gostaria de continuar, né? A gente mandou uma mensagem lá, né? A gente criou um novo grupo de WhatsApp, que a gente queria reduzir um pouco não necessariamente reduzir, mas entender quem ia continuar no grupo, quem não ia continuar, porque aquele grupo lá estava muito grande, estava com 250 pessoas quase, mas não eram todas as pessoas que frequentavam o grupo, né? Então a gente achou melhor fazer, vamos dizer assim, esse primeiro movimento, porque a gente não abriu inscrições para esse semestre, a gente não vai abrir. A gente quer tentar fazer o grupo ficar mais reduzido, né? Então a gente vai manter do jeito que está, para que a gente possa tentar criar um espaço de mais proximidade, que fique mais confortável para as pessoas falarem, apresentarem, né? Para que a gente vá criando também um pesquisa de fato, né? Assim, para a gente trabalhar junto. E não ser só um grupo onde as pessoas às vezes vêm um dia, não vêm no outro, né? Sei que às vezes a gente não consegue vir porque a gente tem outros compromissos, mas a gente gostaria de criar algo mais consistente, vamos dizer, e consistente com a ideia de um grupo de pesquisa. Semana passada, não, semestre passado a gente começou o grupo, acho que um pouco pela herança do que ele era antes, muito mais próximo de um grupo de pesquisa, de grupo de estudos, embora a gente já tenha começado a pensar como um grupo de pesquisa, propor também que outras pessoas possam falar, né? Não só os coordenadores. E a gente queria, de alguma maneira, dar um próximo passo aí, né? Mais no vamos dizer assim, criar mais condições e criar um espaço de fato de um grupo de pesquisa. E aí a gente tem uma proposta, né, que eu vou compartilhar, não vou compartilhar na tela, vou compartilhar falando com vocês, para a construção de fato desse grupo de pesquisa, né? Para a gente ter um grupo de pesquisa, embora a gente tenha essa questão, né, como o trabalho do psicanalista ela é bastante ampla, né? Fala mais de um tema, mas ela é bastante ampla. Então o primeiro passo que a gente pensou seria a gente delimitar melhor qual que é o objeto de estudo desse grupo. Quando eu pensei no grupo, quando eu pensei nessa questão como trabalho psicanalista, eu pensei não só na dimensão teórica, mas na dimensão prática, que é uma pergunta que remete para uma dimensão prática do nosso trabalho, do trabalho clínico, né? Como trabalha um psicanalista? Seria assim, como que a gente trabalha na clínica, né? Como que a gente trabalha com o discurso do paciente? Como que a gente intervém? Então, pensando nisso, né, assim, seria uma ênfase na prática, né, nessa dimensão prática. Eu busquei aí na literatura para a gente ver um conceito, um termo que possibilitasse a gente, a partir dele, criar um objeto de estudo a partir do qual a gente possa avançar. E eu pensei na técnica, né? Na dimensão técnica da prática do analista, né? Que a prática eu tinha pensado na prática do psicanalista, mas a prática do psicanalista também é algo um pouco amplo, né? Por enquanto, pelo menos pelo que eu estou pesquisando, parece algo muito amplo, um pouco difuso, assim. Que a prática pode incluir tanto a parte teórica da prática, técnica da prática, ética da prática, política da prática. Então, assim, não tem uma definição clara do que seria uma prática dentro da psicanálise, né, dentro do Lacan, mas da técnica já tem algo mais claro, assim, né?
Tem uma crítica do Lacan em relação ao conceito de técnica. Tem alguns textos falando sobre técnica. É algo que a gente utiliza na clínica, né? Técnicas, né? Embora não sejam técnicas padronizadas, técnicas, regras rígidas, mas a gente utiliza técnicas, né? Técnicas para intervir, técnicas para perguntar, técnicas de leitura do caso, mas a gente vai falando disso com o tempo. Então a proposta inicial seria a gente começar a situar o, o grupo em torno, vamos dizer, desse termo, da técnica em psicanálise. E aí, vamos dizer, por que, né, para além desses porquês, né, mais alguns porquês do que porque eu pensei nesse técnica em psicanálise, né, porque pela pesquisa inicial que eu fiz, alguns autores, né, um deles o Dunker, ele vai dizer que a gente tem uma lacuna teórica a respeito desse tema. Então, assim, a gente tem uma lacuna teórica na psicanálise, e ele vai falar que a gente tem uma dificuldade no campo de estabelecer e de refletir mais claramente o que é uma prática, o que é uma técnica. Ele fala que o Lacan, acho que no seminário da ética, ele propõe uma substituição do termo técnica para o termo ética. Só que ele vai falar que essa substituição, né, esse argumento de que a ética poderia substituir a discussão sobre a técnica, a dimensão técnica, ele fala que isso de fato não acontece. Que é um argumento que não. Ou que é algo que de fato não opera no campo. Então ele vai dizer que sobre a prática e sobre a técnica tem uma espécie de dispersão do entendimento da temática, uma ingenuidade de como o assunto é tratado. Então eu achei isso também interessante, assim, ele apontar, naquele livro dele, Estruturas, esqueci o nome do livro, aquele livrão dele que ele ganhou o Jabuti, que tem dentro do campo psicanalítico lacaniano uma dificuldade de pensar essa dimensão do fazer, né? do, do saber fazer, do querer fazer, ele fala do dever fazer e do poder fazer. Tem uma dificuldade de uma reflexão sobre isso. Então parece então isso para mim, assim, essa lacuna parece interessante da gente investigar. Uma outra coisa ainda nesse campo da lacuna teórica, né, que é o que mobiliza uma pesquisa, é algo que eu percebo não só na minha prática, né, é, mas também que eu percebo na prática dos colegas, por exemplo, em supervisão, que é sempre uma questão que surge para a gente, é como, né, assim, como que a gente aborda determinados temas, como que a gente intervém, quais táticas a gente utiliza para intervir sobre o discurso ali, sobre o material que o paciente está trazendo. A gente faz um trabalho todo de construção do caso, de leitura, de escrita, de construção do caso, mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão, aí a gente pode pensar a dimensão do manejo, dimensão da técnica, né, da tática, que essa dimensão, tá, com isso em mãos, né, com toda, vamos dizer, essa teorização que eu tenho do caso em mãos, como que eu faço isso operar na clínica, né? Quais técnicas que eu vou utilizar a partir disso, para fazer isso operar? Como que eu intervenho? Um paciente em crise, como que eu intervenho? Um paciente que não consegue, muito angustiado, que não consegue localizar o porquê que ele está angustiado, como que eu ajudo ele a localizar? Que técnica que eu utilizo? Assim, então, assim, a gente vai sempre usar técnica. E eu acho que é sempre uma questão que aparece, assim, como fazer isso, né? Então, para mim, parece também uma lacuna sobre esse assunto.
Então, isso, né? Eu tô falando que assim, o que eu fui pensando até agora sobre o tema, para situar o tema aí, para a gente começar a pensar que depois eu tenho algumas propostas para fazer sobre isso. O outro, aí um pouco como é que é esse estado da, né, assim, como é que tá esse tema, como é que esse tema da ética na psicanálise ou no campo lacaniano, bem resumidamente, só para te dar um pontapé inicial, né? Freud, né? é, ele tem texto sobre a técnica. É, mais sobre o que o analista não deve fazer do que sobre o que o analista deve fazer. E aparece também texto sobre a técnica, aparece também indicações sobre a técnica, às vezes nos casos, em outros textos de forma dispersa. O que a gente percebe é que não tem uma sistematização disso no Freud. Assim, não tem uma teoria da técnica sistematizada, né, propositiva, né? Até porque o Freud vai falar que aquilo serviu para ele, né? São recomendações, aquilo serviu para ele, pode não servir para outras pessoas. No Lacan, também a gente não tem uma teoria sobre a técnica, né? Pelo menos claramente, né? A princípio aí, pelo menos os que eu consegui recuperar até agora, dos autores que comentam isso. E pelo contrário, Lacan tem uma posição crítica em relação ao conceito de técnica. Para ele, né, segundo alguns autores, o Keck, por exemplo, para o Lacan, o termo técnica é um conceito fraco e um conceito inapropriado para a psicanálise. É... Só que o Keck, ele questiona o Lacan nesse sentido e fala que o Lacan está equivocado. E eu estou partindo dessa posição do Keck, né? Assim, eu também estou concordando com ele, a princípio, que o Lacan está equivocado de querer eliminar essa dimensão da técnica, da psicanálise, porque isso acaba produzindo um problema, que é esse problema da gente não saber como intervir, né? O que eu faço em tal situação? Isso produz um problema, do meu ponto de vista. E uma outra questão que o Keck traz é que o Lacan ele está orientado, ele está ali discutindo, ele está ali é, orientado por uma concepção de técnica moderna e contemporânea. Então é a técnica como destituída, vamos dizer, do saber e da finalidade, ou seja, da teoria e da política. Então é uma técnica pela técnica. Por isso que a gente vai ver no seminário não, no texto que a gente está estudando, uma crítica intensa que ele faz da dimensão da técnica dos psicanalistas da época, que, que eles tomam a técnica como regras, né? Que eles tomam a técnica como um formalismo quase religioso, que eles desconhecem o conceito por detrás da técnica. Eles não sabem onde situar, teoricamente, a técnica que eles utilizam. Porque a crítica do Lacan é uma técnica que só está preocupada com os meios. Então, é a técnica pela técnica, onde se desconhece a teoria, mas também com isso acaba se desconhecendo a finalidade, né, de usar determinada técnica, porque a finalidade está determinada pela teoria. Tem um texto do Althusser, que é uma carta que o Althusser envia para o Lacan em 60 e pouco, quando o Lacan ele é, vamos dizer, retirado da IPA como analista de data, né? E aí ele sai da Sociedade Francesa de Psicanálise, que é a segunda saída dele, né, assim, de uma instituição, ele vai montar uma outra. O Althusser vai fazer esse diagnóstico, assim, olha, o que você está fazendo é mostrar para as pessoas que não existe técnica sem teoria. Que toda técnica tem uma teoria. Pode ser uma teoria, entre aspas, verdadeira, né, rigorosa, pode ser uma falsa teoria. Ou uma falsa teoria é uma ideologia, ele vai falar. Então, assim, o que eles não entenderam, né, mas o que você está aqui você tentando mostrar com o seu ensino, é que tem uma teoria
E essa teoria é anterior à técnica. Essa teoria, inclusive, é o que produz a técnica. Essa teoria é o que diz qual que é o objetivo da técnica. É... Então, assim, Lacan estava, pelo menos na primeira década, muito, né, muito interessado, muito envolvido com a discussão da técnica, numa postura crítica. Mas crítica, me parece, a essa concepção moderna de técnica, que desarticula saber e política. É... E aí, por exemplo, um exemplo, sei lá, a gente tem muito comum no nosso campo uma técnica que a gente chama de corte, a gente chama de técnica, mas é uma técnica, chama de corte de sessão, né? As pessoas, que é uma técnica onde as pessoas, é, em determinado ponto da sessão, vão encerrar a sessão, né? Normalmente de uma forma meio abrupta. Isso é uma técnica, né? Essa técnica repetida, né, sem um questionamento teórico, sem a pessoa ter claro para ela qual é a teoria que está envolvida nisso, qual é a finalidade disso, se torna apenas uma técnica orientada por uma falsa teoria ou por uma ideologia. Qual ideologia? Ah, que o psicanalista lacaniano corta, que o psicanalista lacaniano faz sessões, encerra a sessão desse jeito. É... Então, assim, essa é uma técnica, tem outras técnicas. A gente tem várias técnicas, a gente acaba não nomeando como técnica. Às vezes, isso que eu acho que impede a gente de discutir o saber que está articulado dessa técnica, a política que está ligada a essa técnica, inclusive a ética que está ligada a essa técnica. É... Então, em Lacan, né, pelo menos o que eu pude recuperar até agora, esse conceito de técnica parece uma posição crítica. Embora eu tenha feito uma pesquisa rápida do termo na obra dele, o termo ele emprega o termo em basicamente toda a obra dele, assim. Aparece alguma referência à técnica. Técnica psicanalítica, técnica lucificante, técnica zen, assim, tem algumas referências à técnica. Então também eu acho que vale a pena investigar para ver se de fato ele adota sempre uma postura crítica, se de fato ele está trabalhando com essa concepção moderna, né? Ou não, né? Não sei. É algo que seria interessante de investigar. Entre os lacanianos, né, esse termo da técnica, a gente tem alguns materiais, tem do Bruce Fink, que eu acho que tem do Quinet também, deve pensar como uma dimensão técnica. Eu acho que aquele texto que a gente trabalhou do Alfredo como trabalho dos canalistas também, eu acho que ele tem uma dimensão técnica em jogo, embora talvez ele não fale disso, que a gente pode investigar e recuperar, assim, mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar para ver, assim, porque eu acho que às vezes as pessoas estão falando de técnica sem falar de técnica, utilizando fazer, uma praxis, uma prática, estão utilizando outros termos aí, mas que daria para pensar como técnica. É... E aí, sim, tá. Então, sim. Então a gente pensaria que a técnica aí, né, como nosso elemento central de investigação, como nosso objeto de estudo, né? E qual que seria o caminho possível dessa investigação, né? Conceber a técnica, e qual sentido dá esse conceito, né? Conceber a técnica em outro sentido. Tem um termo que chama tecne, que é uma técnica no sentido antigo, não moderno, antigo. Que aí é uma técnica ligada ao saber, à teoria, é uma técnica ligada a uma política. E é uma técnica construída de acordo com a característica do objeto sobre o qual você vai produzir uma intervenção. Então, assim, isso cria, né, assim, uma noção de técnica muito diferente da concepção que a gente tem hoje, da concepção moderna, que se torna, inclusive, um termo-chave, assim, eu fiquei pensando, esse TQNE, para a gente articular teoria, né, que é o que a gente está articulando aqui, os conceitos, né, que é um pressuposto do nosso trabalho, os conceitos vêm antes da experiência, articular a política do psicanalista, né, qual que é a política, qual que é a finalidade desse trabalho, né, o que está em jogo ali, articular o tema da ética, né, o que fundamenta essa técnica, no fundo, o que fundamenta a prática do psicanalista. Isso daria para a gente discutir de uma forma mais complexa, tendo a técnica como centro, a prática do psicanalista ou o trabalho do psicanalista de uma forma mais complexa. Sempre orientado pela essa ideia da técnica.
Mas nessa técnica, nessa concepção mais antiga de técnica, né? A gente teria que retomar lá em Platão, em Aristóteles, tal, que também tem algumas divergências, né? E pensar como isso pode nos ajudar. Eu já achei um livro de um filósofo que ele faz uma historicização do termo da técnica, desde a antiguidade até hoje. Acho que dá para nos ajudar. É... Então, assim, eu estou sistematizando isso ainda, está tudo tá meio solto aqui, mas eu fiz um quadro em que a gente trabalharia da seguinte maneira, né? A gente teria, então, como tema central, assim, esse tema mais geral, né? Assim, o trabalho ou a prática do psicanalista, né? A gente está tentando dar uma ênfase na dimensão prática, né? É como se a gente fosse teorizar a prática, a teoria da prática. De uma forma mais delimitada, a minha proposta inicial seria pensar qual que é a função da técnica dentro da prática do psicanalista. Para que ela serve, né? Qual que é a função dela lá? Porque eu fico pensando que, a princípio, numa resposta inicial, a função da técnica é ajudar, é possibilitar, né, que o analista consiga operar sobre o material que o paciente está trazendo na sessão, sobre a fala dele, sobre o discurso dele. É a técnica que vai é, viabilizar isso, né? A partir de uso da técnica que a gente vai conseguir pegar a teoria que a gente tem, né? A partir dela, né? Considerando os objetivos que ela nos indica, né? Que aí tem a finalidade do tratamento, construir uma técnica para atingir esses objetivos, né? Sei lá, na Pola, por exemplo, um dos objetivos que eles propõem, né? Uma articulada teoria do Lacan o analista tem que ser capaz de tomar o texto, ou de estabelecer o discurso, a fala do paciente como um texto, destacando, elencando determinados elementos daquele texto como significantes, possibilitando ali uma articulação X, lógica, né? Naquele do Alfredo quaternária, né? Uma articulação lógica, que é isso que vai ter efeitos, né? Vão ter efeitos de tratamento, né? Aí, pensando do ponto de vista técnico, como você faz isso? Que técnica que você utiliza para destacar, para ler esse discurso? Para diferenciar o que é um elemento que tem valor de significante e que não tem? E depois de você decidir quais são, como é que você faz? Que técnica, né? Seria que meios você utiliza para para transformar isso numa loja quaternária e relacionar? E como que você devolve isso para o paciente? Né? Que tipo de intervenção você produz um paciente depois que você faz isso? Como? Né, assim, que técnica? Quais são os meios para atingir esse fim? Né? Que é produzir, vamos dizer, essa excansão aí, certos termos. Então seria um pouco voltar para essa questão prática mesmo, assim. Como que o analista, utilizando a fala, produz intervenções, né? Porque a perspectiva tem uma outra dimensão dessa técnica antiga que a técnica é a razão. Tem no texto acho que do Duncan, ele vai contar a história do Prometeu. Prometeu é um mito grego onde o Prometeu dá aos homens, né, algo que era só dos deuses, né, e ele é punido por isso, né. E no mito grego, o que ele dá aos homens, né, não é só é um saber, é um saber técnico, né. Um dos saberes lá que pelo menos nessa versão do mito se articula é que uma boa colheita não é feita, não está ao sabor dos deuses. Uma boa colheita, uma boa plantação depende de técnicas de plantação. Ou seja, é, a minha plantação e a colheita que eu vou fazer vai ser boa? Não porque o Deus quer ou não quer, mas vai depender da técnica que eu estou utilizando ali. Mas a técnica que eu estou utilizando ali vai depender de um saber prévio que eu tenho sobre essa técnica, para produzir essa técnica. Não preciso de um saber. Se o saber está do lado do outro, só os deuses sabem e eu não tenho como lidar, como
eu estou numa situação de impotência, não tem o que fazer, eu tenho que ficar esperando aí a boa vontade dos deuses, né? Agora, se não, se a técnica sou eu que produzo a partir de um saber que eu tenho, e existe uma técnica possível para fazer aquela colheita ser produzida, então está nas minhas mãos, né? Então, o que Prometeu dá aos homens é o saber. É um saber sobre a técnica. É um saber sobre a técnica e que possibilita determinadas coisas. Nesse sentido, ele traz autonomia, né, para os homens, traz independência, né? Que acho que é uma outra questão que, pensando nessa articulação com a técnica contemporânea, se a gente é capaz de saber da dimensão técnica do trabalho do psicanalista, não como uma técnica padronizada, numa versão moderna, mas numa técnica dessa versão antiga, a gente se torna mais livre nas nossas intervenções, né? A gente se torna mais autônomo para construir, reconstruir e desconstruir as técnicas, né? Que é essa dimensão tática, né? Mas a gente precisa saber que existem técnicas, como elas se constroem, como ela se articula com o saber, com a política, com a ética. Então seria um pouco pensar assim, qual que é a função da técnica, né, dentro da prática psicanalítica. Disso a gente vai derivando outras questões, depois a gente vai derivando outras hipóteses, né? Outras questões seria, por exemplo, como que o Freud pensava a questão da técnica, como que o Lacan pensava a questão da técnica, como os lacanianos pensam a questão da técnica, como que o pessoal da Apola está pensando a questão da técnica, fazer um mapeamento desse termo. É, e seguir, né, investigando isso. E aí, né, assim, aí voltando tanto para essa dimensão, né, na minha perspectiva, isso vai fazendo esse afunilamento em torno desse tema, vai nos permitir aqui criar de fato um grupo de pesquisa onde todo mundo vai poder participar de acordo com temas que lhes interessam, articulando o tema da técnica, né? Eu já vi vários encontros, sempre surge, né? Nossa, esse assunto seria importante a gente investigar. Olha, isso parece um assunto importante para pensar o trabalho do psicanalista. Talvez a gente tenha que pensar nisso, né? Pois eu vou propor como a gente vai poder fazer as articulações entre o interesse particular de cada um e esse interesse que eu estou propondo como interesse coletivo, né? Do tema da técnica em psicanálise para pensar o trabalho do psicanalista. Mas antes disso, eu queria dizer assim, como a gente está numa instituição, né? Como esse grupo se desenvolve dentro de uma instituição, né? A Pola, e a gente sabe que a Pola tem um programa de investigação científica, né? O PIC. Então a gente tem que fazer um trabalho que esteja articulado a esse programa. E quando a gente entra nessa instituição, quando a gente começa a fazer parte dessa instituição, a gente está, né, seja como sócio, como aderente, a gente está assumindo um certo alinhamento, né, com a forma como a instituição pensa a psicanálise, o trabalho na psicanálise, a pesquisa em psicanálise. Não significa que a gente tem que se submeter e nem que aceitar tudo, né, sem questionamento, sem críticas. Mas a gente tem que estar minimamente, né? Pelo menos a gente tem que minimamente saber quais são esses pressupostos, essas premissas, né? Que a instituição propõe, os objetivos, e estar minimamente alinhado em algum sentido, que eu acho que a gente está no mais basal, a gente está alinhado, né? Mas só para retomar, né? Então eu peguei o PIX, é um novo PIC de 2023. E lá nesse PIC eles vão falar das premissas Lá tem as premissas. Quais são as premissas do programa de investigação de apoio, né? Uma das premissas que a gente já falou aqui bastante, na proposta do semestre passado, eu coloquei na proposta do semestre passado, é que parte da premissa que o conceito é anterior à experiência. Então, assim, a clínica, ela surge do conceito, da teoria, né? Conceitos articulados racionalmente. Então é da teoria que surge, né? A gente continua orientado por isso, a técnica vai ser uma derivação da teoria psicanalítica, né? Vai ser uma derivação conceitual. A gente não vai pensar a técnica por si mesma, nem a técnica como fruto de uma experiência, né? Mas como fruto de um saber. É... Continuamos também trabalhando com a premissa que tem no PIC, da interrogação, da argumentação lógica, né?
desse campo do saber para produzir uma determinada prática específica, que é a prática psicanalítica. Sempre de uma maneira, tentar ao máximo ser de uma maneira crítica, né? Crítica não no sentido claro, né, de desmerecer, mas crítica no sentido de problematizar, né? Ou seja, tentar ver várias perspectivas sobre um tema, sobre um argumento. Quando a gente propõe, quando eu proponho assim, o sistema da técnica, de alguma maneira a gente está fazendo isso, né? Porque não é um tema que eu vejo muito discutido dentro da Pola, é um termo que o Lacan criticou, então a gente talvez estejamos seguindo esse caminho indo um pouco na direção oposta ou diferente do Lacan. E tudo bem, né? Desde que a gente consiga articular, justificar, argumentar racionalmente isso e fundamentar, de maneira fundamentada. Outra dimensão do PIC são os princípios societários que eles falam, né? Assim, que o trabalho dentro da Pola tem que ser um trabalho de investigação, de pesquisa, né? Que inclui um conjunto de investigadores, de pesquisadores que podem ser de áreas distintas, com trajetórias distintas, interesses pessoais diferentes, né? E que se vinculam em torno desse programa, inclusive não precisa estar de acordo com tudo que está no programa, né? Então, aí quando eu volto para essa ideia de tentar formalizar mais esse trabalho, esse grupo de pesquisa, é formalizar mais o trabalho de investigação, né? Então, ter um objeto, ter uma pergunta, ter hipóteses, criar um norteamento aí de pesquisa, tentar incluir o máximo todo mundo, né? Quem quiser, quem se sentir confortável, nesse trabalho de investigação, para a gente conseguir, com o tempo, produzir algo, né? Assim, a gente poder dizer, olha, a gente aqui se juntou para estudar a função da técnica dentro da prática psicanalista. E a gente chegou a essas considerações aqui, né? A gente criou essas hipóteses, né? A gente produziu esse saber, né? Para a gente ter isso no horizonte. Que a gente pode escrever, pode apresentar, a gente pode, né, comunicar, que é esse um passo, né, da pesquisa, que é a comunicação, né? A transmissão desse saber, dessas hipóteses, né, que a gente foi construindo. E aí, embora, né, um dos fundamentos epistemológicos da Pola, embora ela parta, né, do ponto de vista epistemológico, de que as teorias são anteriores aos saberes, né, anteriores à experiência, está no pique isso. A gente não nega que tem uma ida e uma volta constante da teoria e da experimentação. Então, isso é um trabalho, quando a gente vai pensar na técnica e na prática, é isso. Assim, a gente vai partir da teoria também, mas para experimentar, para experimentação, para a parte clínica, né? Para a parte prática. Porque eu tenho lido alguns autores epistemólogos, tem um autor que chama Ian Heiking, que ele é de outro campo, ele tá falando da ciência natural, ele tá fazendo um questionamento em outro campo, mas ele fala um negócio que me chamou a atenção, assim, que fica na minha cabeça, que é uma ciência que tem uma dimensão prática e que não faz uma articulação da teoria com a prática, corre o risco de ficar num debate puramente semântico, teórico puramente semântico, e não produzir de fato avanços científicos. Porque eu fico pensando, no campo da psicanálise, a teoria, né, só avança de fato, estou pensando agora, se aquilo habilitar uma prática, uma experimentação que tenha efeitos, né, que a teoria pressupõe, né? Por exemplo, de tratamento do sofrimento. Você pode ter uma teoria muito bonita, muito complexa, muito bonita, muito bem teorizada, muito bem argumentada e logicamente articulada, e na prática aquilo não tem o efeito esperado. Ao invés de ter um efeito de produzir alívio do sofrimento, produzir sofrimento, de tratar da angústia, produzir angústia. Então, assim, acho que essa volta entre teoria e experimentação tem que ser constante. Isso me chama atenção, assim, essa ideia de que surge da teoria clínica, mas é preciso experimentar a teoria, né? Eu acho que a técnica
faz pode ajudar a gente a fazer essa mediação. É, eu acho que aí também se articular os objetivos do PIC, né? A gente propôs esse trabalho aqui sobre a função da técnica, que é contribuir com o desenvolvimento dos argumentos dessa psicanálise por vir, que eles chamam, né? Essa proposta da Pola. Acho que ajuda a gente também, que eles falam de superar algumas aporias da tendência atual da psicanálise, né? Aporia é quando leva a gente fica no estado de dúvida, né? Assim, de não conseguir dizer, de não conseguir articular racionalmente algum tema, alguma ideia, né? Quase beirando um certo inefável, uma certa impossibilidade de pensar aí. Eu acho que, de alguma maneira, a gente tem uma aporia em torno desse tema da técnica. É um tema super polêmico, né? Toda vez que a gente fala em técnica, as pessoas já vão. Ah, mas a psicanálise não é uma padronização. Ah, mas a psicanálise sei lá, inventiva, criativa. Não tem como a gente padronizar, não tem como a gente criar já uma definição anterior do que fazer. Psicanálise não é normativa. Vai tudo para esse campo, né? Como se falar em técnica fosse falar disso. Mas eu estou propondo que não, falar em técnica é falar disso se a gente vai pensando na concepção moderna. Que aí a gente então não fala, né? Aí a gente acaba só tratando dessa dimensão técnica na supervisão, né? A gente vai na supervisão para tentar pensar o que que faz, né? Porque eu acho que não, eu acho que corre muito risco de a gente ficar no ponto quando a gente, por exemplo, faz uma construção do caso numa supervisão e que coloca o caso no gráfico do desejo. Se isso não tiver articulado à técnica, à prática, isso vira apenas uma leitura ali, uma teorização, né? Assim, uma leitura desde uma teorização, porque faz o que com isso? O que você faz com um caso construído no gráfico, na prática, né? É importante fazer, claro, essa leitura, essa construção, porque é daí que a gente vai pensar na técnica, mas não é o suficiente. E às vezes, o que pode acontecer também, que às vezes eu vejo acontecer, é fazer toda uma construção do caso numa chave de leitura teórica e a técnica não corroborar. A técnica, ó, tem nada a ver com isso. Uma coisa não tem, fica uma coisa deslocada, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um outro objetivo da Pola, do programa da Pola, é reduzir o estado de isolamento que a psicanálise fica em relação à comunidade científica. Então, acho que poder discutir essa questão da técnica de uma forma racional, de criar uma ideia assim, olha, a gente dá para a gente pensar em técnica assim na psicanálise, tem uma função, só que a gente pensa em técnica a partir desse conceito, dessa concepção, não de uma concepção antiga e não moderna, porque a gente vê que tem um problema nessa visão moderna de criar regras, protocolos, e também não está alinhada com o nosso objeto de investigação, não está alinhado com a nossa teoria, não está alinhado com a nossa epistemologia, mas de acordo com a nossa epistemologia, etc. e tal, dá para pensar em técnica a partir de uma outra referência. Então, dito isso, né, aí a minha proposta, né, seria, né, aí depois eu vou terminar de falar, eu quero ouvir o que vocês acham, o que vocês pensam, né, se faz sentido para vocês, tal. É, isso, né, a minha proposta prática seria, né, da gente tomar então, sim, essa investigação da técnica e aí começar a pensar em temas, né. É, tem duas coisas que eu acho que tinha que fazer. Primeiro, tinha que fazer uma pesquisa bibliográfica. Assim, fazer um mapeamento, uma pesquisa bibliográfica para entender onde a gente pode encontrar material, texto sobre o assunto. Né? Primeiro seria construir esse banco de dados, vamos dizer, que eu já comecei a construir. Né? Então, assim, em Apolo eu encontrei os dois textos que podem tratar do assunto, um texto e um curso online. Tem 4 encontros, 5 encontros que eles falam ciência, topologia e técnica. Tem um livro do Bruce Fink, que ele fala sobre técnica. Tem um texto do Althusser, que ele fala sobre técnica. Tem um livro do Marcelo Keck, do Christian Dunker. Vários textos do Lacan, inclusive esse texto do Lacan a gente tem sobre técnica, que eu vou comentar semana que vem. Do Freud, se alguém tem interesse em fazer desambiguação, Freud e Lacan, do Freud. Tem do Quinet, tem do Násio.
Tem o mais recente do Bruno Bonores, e tem o da Edea Montesano também, que ela fala do texto clínico, que a gente ficou pensando que pode ser um lugar também onde pode ter essa dimensão da técnica. Tem textos do Alfredo também que a gente teria que procurar, que ele, como trabalho do psicanalista, acho que poderia. Lá tem uma dimensão técnica importante, né? Inclusive ele está questionando a dimensão técnica do Freud. Então, assim, seria um mapeamento inicial o que, que a galera o que, que a galera falou e está falando sobre técnica, né? Seria esse seria um primeiro passo aí. Daria para dividir em grupo, de dois, de três, né? A gente poderia fazer uma divisão aí para organizar isso, né? O primeiro ponto não seria nem ler e apresentar, seria mais sistematizar o que a gente tem sobre técnica. E aí pode procurar também revista científica, né? Às vezes não tem uma pessoa que é famosa, mas dá para a gente pesquisar. Depois, eu pensei em a gente criar linhas de pesquisa. E aí sempre teria técnica e mais algum termo. Técnica, técnica e teoria, técnica e ética, técnica e política. E aí técnica, qualquer outra coisa. Técnica e topologia, técnica e ciência, técnica e significante, que o Lacan vai falar da técnica do significante, no seminário 5. Técnica, sei lá, técnica em Lacan, técnica em Freud. E aí daria para a gente criar várias pequenas linhas de pesquisa individuais, cada um pode ter a sua, ou em duplo e grupo, que com o tempo as pessoas podem apresentar aqui no grupo que elas foram recolhendo dessa pesquisa que ela foi fazendo, né? Sei lá, me interessei por essa relação entre a teoria e técnica, fui lá e li o texto do Althusser, que é essa carta do Althusser. Aí você vem cá num encontro, igual a gente já fez outras vezes, e apresenta, né? O que o Althusser está falando nessa relação de teoria e técnica? Eu li o texto, capítulo 7 do Seminário sobre a Ética, onde o Lacan fala para substituir a técnica pela ética. E aí eu li isso e eu fiquei pensando algumas coisas, e eu queria contar para vocês o que o Lacan falou, o que ele pensou e o que eu pensei disso. Vem o encontro e fala. Então seria isso, né? De um ponto geral, a gente continua do jeito que está, né? Pontos semanais, de 1h30, apresentação, debate. Vamos continuar com função em campo. Mas agora, todo o texto que a gente lê do Lacan, vai ter sempre um texto do Lacan, a gente vai ler por essa via da técnica. O que a gente vai virar uma chave de leitura? O que a gente está procurando no texto do Lacan? O que a gente vai dar mais ênfase naquele texto do Lacan? A dimensão da técnica. O que a gente pode encontrar ali, seja dele criticando a técnica, seja dele apresentando técnicas, seja conceito de técnica, é isso que a gente vai ler. Eu já tenho alguns textos do Lacan, né, onde ele fala disso, que dá já para a gente trabalhar durante bastante tempo. Na semana que vem eu vou trazer algo da parte da técnica, já nesse texto que a gente está trabalhando, função e campo, né, para dar esse pontapé inicial. Depois a Jéssica vai continuar na parte do símbolo, né, que é a outra parte do texto do Lacan, também com essa ênfase, né, na técnica do significante. E aí a gente segue, né? Porque nesses textos ele vai fazer interpretação, transferência, tudo vai remeter à técnica. Depois a gente vai para a direção do tratamento, que é um texto ímpar aí sobre a técnica. Então a gente vai continuar lendo Lacan intercalado com as apresentações dessas pesquisas mais particulares e individuais, né? Se vocês toparem, é o que eu estou propondo. Bem, é isso, pessoal. Agora eu queria ouvi-los, né? Como é que vocês recebem essa proposta? O que vocês pensam, né? Vocês animam? O que vocês acham? Se quiser falar, pode levantar a mão. Vai, Wanderson. Venha, Wanderson. Habla mesmo. Abre a fila, Wanderson. Bom dia. Cara, eu assino embaixo tudo que você falou aí, tá? Acho super oportuno e se a gente pegar vários encontros que a gente tem tido, seja nesse grupo ou em outro grupo, hora e outra a gente toca nessa questão, mesmo não falando a palavra técnica, você está sempre tateando isso aí, né?
Uhum. Eu concordo, realmente, eu acho que há equívocos no Lacan sobre isso, né? Ele toma certas decisões lá porque, por exemplo, se a gente só fazer um geralzinho aqui, não tem ninguém com a mão levantada, só para a gente ter algumas noções, né? Quando a gente pega o mito individual do neurótico, que eu já recomendei isso também, o Gabriel, se você lembrar, o Lacan está falando sobre a questão da técnica no sentido grego, né? Como você abordou um pouco aí. Porque aí já teria a ver, como ele faz essa vinculação lá, com a questão da arte, né? O artesão e tudo. Ou seja, que se trataria algo de uma certa habilidade, né? Desse saber fazer. Então, ou seja, tem algo de uma aplicação da teoria aí, né? Que não é de maneira rígida. Como você falou, né? Meio que ao invés de a gente pensar, às vezes, de forma dialética, a gente pensa de forma maniqueísta, né? Então, técnica, rigidez, procedimento, protocolo e blá, 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 né? A gente cai nessa coisa muito rápido, né? Aí a gente vai para a Conferência CIT 53, né, de julho ali, anterior à função em campo, a gente pega o final do texto, o Lacan está fazendo esse esforço também de pensar uma análise dentro do giro dos registros, né? Então, ou seja, é algo de tentar também ali pensar alguma dimensão da técnica. A gente abre o seminário 1, ele está dizendo, olha, o psicanalista tem que ter a mesma relação com o cozinheiro. Ou seja, tem que saber fazer o corte. Porque a gente faz o corte pelo conceito. Seminário 1. Eu acho que função em campo também a gente consegue extrair, porque a gente já consegue pensar coisas que vai ficar melhor mais à frente, dessa questão, né, da Idemotessano, sobre a gente saber ler, né, o texto clínico, né? Então, ou seja, tem algo que a gente pega de um saber fazer, né? Tem algo dessa leitura enquanto, né, significante, e que tem algo que é da dimensão do ato, né? Como você falou do corte aí. Porque realmente corte por Lacan ou é no significante ou é na superfície topológica, né? Ontem a gente estava lá no grupo com o pessoal da Pola, né, do Bruno lá e da Mariana, sobre a topologia e tal, a gente discutiu até muito sobre isso, porque ali no seminário 9 o Lacan vai trazendo muita precisão do corte. A gente está falando de precisão, a gente pode pensar quase como um cirurgião, né? Você não corta em qualquer lugar, de qualquer jeito. Isso é precisão, certo? Tem algo de uma precisão. E a gente às vezes também dá um passo, né, final, assim, que é o próprio noborromeano, putz, né? Não tem nem o que falar, assim, né? Não é de qualquer maneira que você enlaça, não é de... Né, até as dimensões clínicas que o Lacan vai pensando lá, por exemplo, inibição sintoma-angústia e tudo, né? Assim, tem algo da técnica, não tem como a gente correr disso, né? Agora, estando avisado disso tudo que você falou, né? Que realmente o Lacan ele tentou limpar todo esse campo, né? De não cair na psiquiatria da época, na psicologia da época, né? Que estava muito orientado por esse tipo de aplicação técnica, né? Tentou meio que fugir disso aí, assim. A questão da ética, ele realmente ele fala isso lá no Seminário 7, também em outros momentos, porque ele começa... só que aquilo, né, também são decisões que o Lacan toma, porque a questão da ética é muito ampla, assim como acho que você pontuou bem também essa questão da prática, né, ela é muito ampla assim mesmo, a gente tem que fazer uma certa redução aí desse termo, né. Ele coloca mesmo a questão da ética no lugar, tanto por conta do desejo, e ele começa a falar muito de operadores clínicos, né. Ou seja, tem algo, né, do próprio conceito, né, da teoria que a gente faz uso e do caso, né, que baliza, né, seja a escuta ou a intervenção, né. Então, os operadores clínicos, ele passa a utilizar muito isso. Porque o que a gente mesmo tem hoje por conta da ética, né, aí a gente pode pegar o artigo do Goldberg lá, né, a ética ao estilo, é essa coisa do estilo. Ou seja, né, todo mundo meio rebelde anarquista, né, com todo respeito aos anarquistas, cada um faz né, como bem entende, da forma como quer, né, e beleza, né, vamos confiar no psicanalista, né, ninguém erra, ninguém, como às vezes eu falo, né, ninguém tem as mãos sujas com nada, e já que a gente não presta conta para ninguém, né, para coisa nenhuma, e hora e outra para nós aqui, eu acho que é uma boa, cara. Eu acho que você trouxe muito oportuno, sobretudo esse debate aí científico, né, que a gente tem visto. Eu acho que
é muito, Eu achei que com o muito tempo também bem-vindo. alguém poderia articular com isso, né? Quem tem interesse, né, comparar as técnicas, né? Dentro da psicanálise desses outros campos. Sim, sim, sim. Eu acho que é muito oportuno. Acho que acho que foi uma direção bem diretiva, vamos dizer assim. E é bom lembrar também, né, só uma última coisa, que o próprio Seminário 7, se você pegar uma entrevista que o Lacan deu, só tem em francês, não foi traduzida, ele mesmo admite também nos últimos seminários que o Seminário 7 ele não queria ter publicado, né? Seria o único seminário que ele teria reescrito ele totalmente. Ele fala isso. Tá. Só que o Mustafa Safwan, né, que assistiu todos os seminários, né, ele chegou para o Lacan e trouxe o Seminário 7 todo escrito, né, prontinho, assim. Aí o Lacan meio que autorizou aquilo. Mas ele fala em alguns momentos, Entendi. quando eu posso pegar esses recortes, tem mais claro para mim, sim, que ele Uhum. fala, né, seria o seminário que ele teria reescrito, né. Entendi. Eu acho que fica essa Uhum. questão. Show de Uhum. bola, tamo junto. Legal, Wanda. Quem mais, gente? Alguém Quem já tinha mais? pensado sobre isso? Já tinha levantado esse incômodo? Eu vi no chat que rolou, né? No chat falaram, vamos pegar aqui. Rolou esse incômodo mesmo, né? Escrito sobre essa Lucas. distância, né? Da teoria com a técnica e tal. Vai, Lucas. Eu ia falar assim, enquanto o Gabriel falava, acho que mais um sentimento até de alívio, assim, da gente poder falar sobre isso, porque é uma coisa que sempre acho que me incomodou, incomoda a todos, como não falar disso isola a gente na prática, a gente fica completamente isolado por não saber o que fazer quando não tem uma técnica, né, quando a gente não pode, e é o que o Wander já estava falando, a gente fica muito nesse negócio do estilo, alguém comentou de aposta, né, e a gente fica preso com os nossos próprios analistas, e como que a gente fica angustiado de puxa, como é que eu faço isso, mas eu também tenho que criar minha própria técnica. Então, ver esse debate sendo levantado, eu sei que vai ser um tema espinhoso, talvez em alguns lugares, para a gente poder pesquisar, mas o que eu escuto é, assim, como essa crítica do Lacan, talvez, a técnica do seu tempo, de como estava sendo levado, também nos afastou de a gente poder falar dela de uma forma onde não se fala mais, né? Os lacanianos, para o futuro, não se fala mais disso, a gente ficou completamente perdido nesse lugar né, do que não fazer, porque isso é uma regra, porque isso é aquilo, a gente não trabalha, mas a gente também não sabe o que cada um faz, aí como o Wanderson muito bem falou, ninguém dá notícia do seu trabalho, e aí se perde uma dimensão que para mim tem sido muito incômoda, a dimensão do indivíduo no tratamento, né? Não do sujeito, mas do indivíduo, a pessoa que nos procura lá com sofrimento, com uma angústia, e a gente não fala dessa pessoa, né, desse indivíduo lá, a gente fala muito do sujeito, mas o indivíduo, que para mim também é importante, que é o que sofre, que é o que paga a análise, completamente perdido no processo. Então, o sentimento que eu tenho ao escutar as provocações do Gabriel, que a gente pode discutir para onde isso pode ir, é animador, assim, bem animado, é legal. Deixa eu anotar aqui que eu penso em várias coisas. E quer ver uma outra coisinha que o Lucas toca bem, esse alívio, né, cara? Pô, essa sensação a gente carrega, né? A gente, ainda bem que dá por a mais essa abertura para a gente poder questionar, né, e tudo. Né, claro, né, sempre lembrando do PIC e tal. Mas como aconteceu, né, Gabriel, recentemente, que eu não cheguei a ler o PIC agora, já houve a adição daquela que foi proposta lá pelo pessoal do livro lá da Mulher Feminina, já foi acrescentado? Então, muito interessante isso, né? Quando a Flávia lá né, na apresentação dela lá com vocês, ela comentou isso que é interessante. Então, quem sabe, né? Às vezes a partir do grupo aqui, né, alguma coisa sobre a técnica chega lá em cima, né? Vamos dizer assim. É uma boa, né, cara? Ou seja, há essa abertura, né? Há esse tipo de abertura. E essa dimensão ética-política, porque, assim, no caso da ética que se trata de um fazer, é aquilo que estabelece ou não fazer. Então, ou seja, se a gente fala que há responsabilidade ou não há responsabilidade, isso já é estabelecer alguma coisa. Sobre um sim ou não. Né? Já é prescrever algo. Né? Sobre a prescrição mesmo, assim, né? Que
Aí aquela coisa do Popper mesmo, né, que a gente estava debatendo lá no grupo segunda, muito interessante que o Gustavo trouxe e tal. Então, ou seja, assim como essa palavra também sobre os critérios normativos, se trata da ética, não tem como, não dá para desvincular as duas coisas, né? Porque isso é um tema próprio, antes de tudo, da filosofia, né? A gente tem que ter uma leitura da filosofia, né? Dentro disso, mesmo que a gente vai fazer, né, uma ética, vamos dizer, nossa, né, em si, como o Lacan tentou lá, que só parte mais do Aristóteles, né? Mas estabelece algo, existe erros e erros, existe erros e absurdos, né? Existe erros e violências, né? Isso é tudo. A gente não pode cair, né? Sim. Tem valoração, né? Mas do que eu fui pensando do que vocês foram falando, né? Eu acho que falta na Pola uma discussão sobre a dimensão da prática, não só na Pola, né? Mas assim, da experimentação. Tem uma discussão bastante sobre a dimensão da teoria, né? Embora apareça no pique, tem essa relação entre ida e volta da teoria para a experimentação, mas não tem uma discussão de fato sobre uma teoria da experimentação, uma discussão sobre a experimentação. Talvez isso possa contribuir, vamos dizer, né, com esse aspecto, né, para pensar essa dimensão da experimentação, que é a dimensão da prática, né? Estou pensando em experimentação assim, aqui como dimensão da prática, né? Eu acho que são coisas que a gente vai ter que ir discutindo, né? O Ian Hake, por exemplo, ele fala na introdução do livro dele, né? É um livro que ele publicou em mês de 80, que ele está tentando, de alguma maneira, reparar um certo problema que tem entre os filósofos da ciência do século, das décadas anteriores, que é a ênfase na dimensão teórica e um certo abandono da dimensão da experimentação, né? Mas não experimentação como experiência, como vivência, né? Mas experimentação como isso, assim, como essa interrogação que a teoria faz em relação aos fenômenos. E é algo interessante, assim, que eu tinha visto, assim, por exemplo, pelo menos lendo o Lakatos, o Kuhn e o Chalmers, todos, né, assim, estão alinhados a essa ideia, o Poiré também, alinhados a essa ideia de que a teoria é anterior à experiência, o conceito é anterior à experiência. Lacan também está, a partir do Poiré, está orientado por isso. E defendem isso, né, questionando um certo indutivismo ingênuo, no empirismo. Mas sempre, em algum momento do texto, especialmente o Chalmers, o Lakatos, o Kuhn, em algum momento do texto, assim, mas isso não quer dizer que a gente não dê importância para a experiência, para a observação, para a experimentação. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se voltar e pensar sobre isso, né? O Lakatos chega a falar de uma certa teoria da experimentação, que eu acho que talvez tenha qualidades de teoria, né? Assim, tem um estado de teoria diferente. E no próprio Poiré, eu estava tentando achar e não achei. O próprio Poiré, ele está falando lá do real como impossível, mas do real também como essa matematização, né? Que a ciência moderna faz essa matematização do real, que é independente da experiência, né? Assim, daria para se provar, inclusive, uma teoria sem precisar recorrer a experimentos objetivos. Mas ainda assim ele vai falar em algum momento assim, mas tem uma certa metabolização, uma certa transformação dessa teoria que é construída anterior à experiência, quando ela vai ser de alguma maneira aplicada, quando ela vai ser usada para, no caso dela ele fala, para fazer perguntas para a natureza, né? Ou para se produzir algum tipo de experimento de fato, algum tipo de aparelho, né? Não tem como você usar a teoria tal como ela está naquele estado de produção. Mas o que é essa mudança que se produz? Eu fiquei me perguntando, que ele não, pelo menos até o que eu li, ele não explica isso. Mas estou querendo dizer assim, sempre tem uma ênfase nessa ideia da teoria e chega em algum momento, vai falar que essa questão da prática, da observação, da experimentação é importante, mas aí não avança, né? Assim, o autor não fala disso. Segundo o Ian Hake, né, eu não terminei de ler o livro dele ainda, mas essa é a proposta dele, né? Que aí já é um epistemólogo mais contemporâneo. E aí eu fico pensando se talvez essa dimensão da experimentação não apareça muito na Pola, porque a Pola, nessa discussão da filosofia da ciência, está ligada bastante no Kuhn, no Lakatos, né?
nesses epistemólogos mais clássicos, né? Não sei, só hipóteses aí, não consigo dizer, não tenho conhecimento tanto da área. Mas eu fiquei pensando, então, numa certa falta de discussão dentro da Pola, né, que pode ser uma lacuna aí, que pode, nosso trabalho aqui pode contribuir. É, essa questão do Lacan e da posição dele frente à técnica, né, bastante crítica. Fico pensando se isso também não tem efeito sobre espécie de silenciamento, a gente não falar muito disso, falar, mas não falar, como se falar da técnica fosse estar indo contra o Lacan, né, assim, e a gente não pode ir contra o Lacan, a gente não pode questionar o Lacan. Não sei, eu fico pensando se não pode ser um efeito colateral dessa posição do Lacan, né? Então, se o Lacan foi contra, então a gente também é, né? Se o Lacan questionava, então a gente também questiona. Então a gente também não pode aceitar. Fiquei pensando nisso, sim. Mas alguém gostaria de falar? Ah, certeza, Wanda, tem que profanar o pai. Isso também, Juliana, eu acho, tem que fundamentar, tem que atualizar a discussão com a epistemologia, com a filosofia da ciência. A gente está tentando fazer isso lá no grupo de segunda. É que a gente está primeiro falando dos clássicos, para chegar no Lacan e para começar os epistemólogos. Mas é super, dá um trabalho, demanda tempo, né? A obra deles é muito vasta, né? Mas sem passar por eles, a gente não consegue chegar nos novos, né? Porque é muito legal esse campo da filosofia da ciência, que eles estão sempre em debate um com o que veio antes, né? Eles estão sempre em articulação com o que veio antes, né? Questionando, criticando, né? Assim, em diálogo, né? Então a gente tem que ir acompanhando, assim, para a gente, senão a gente não entende o que eles estão criticando. Gustavo. Fiquei pensando aqui que quando você põe a dimensão da prática, parece que isso vai nos conduzindo a fazer uma oposição com a teoria. E a gente vai ter o problema da praxis, né, que é uma noção que a gente traz também para discutir como que, se não pudesse dissociar o que é isso. Então, dizer teoria da prática, por um lado, seria praxis, vamos dizer assim, Uhum, alguma coisa irredutível, o que, por outro lado, causa esses problemas, porque aí, nisso, a gente evidencia talvez um aspecto mais especulativo, não aplicado, não colocado à experimentação, como você trouxe. uhum, Sim, mas esse lugar aí de risco que a gente vai percorrer, né, o risco do percurso da produção do saber, de algum modo, a respeito do que, do que se fala, do que se pode falar quando se fala de técnica aplicada à prática, sem desarticular com a teoria, e sem banalizar. Então, de dizer que a uhum, técnica é menor, porque a técnica, enfim, ela é secundária, é relegada a alguma uhum, coisa que às vezes é muito perigosa, vai levando a lugares místicos, quase que ao poder do analista em fazer uhum, do seu estilo, né? Como vocês estão sim. trazendo. Uma preocupação, por exemplo, eu participava há um semestre passado, estava num grupo de estudos de semiótica, e aí o professor falou um pouco da retórica. E aí, de que ele ia construindo como a retórica se torna depois uma espécie de aparato de lista de procedimentos, vamos dizer assim, de recursos que vão sendo mapeados para que se mobilize. Ah, agora eu vou usar tal recurso. Vamos pensar assim, as Uhum, figuras de linguagem. Agora eu estou uhum, usando uma catacrese. Agora eu estou para o fazer retórico, né? Os efeitos retóricos que se pretende produzir. E aí eles fazem uma crítica nesse sentido, porque termina se tornando esse lugar de lista que esteriliza o próprio poder inventivo da técnica, né? Das reformulações técnicas. A gente vai ter que passar por isso, de algum modo, discutindo essas coisas, porque tá, técnica, tá, qual, tá onde? É no Lacan, é o quê? É
S1, S2, e agora a gente vai discutir o que é o S1 naquele caso, o que é o S2. Do que se trata essa técnica que a gente vai discutir? É através dos recursos da linguística, da semiótica, da sofística, enfim, são questões aqui para incentivar, inclusive, essa investigação, para dizer que eu estou instigado com ela. Uhum. Eu acho que abre um monte de perguntas, né? Isso da praxis, por exemplo, eu fiquei pensando também, assim, vai ter que uma hora investigar o que é praxis, né? Qual que é a diferença de praxis para prática, de prática, né? Técnica. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, também do que você foi falando, assim, da técnica esterilizar, né, o poder inventivo, ficar de alguma maneira protocolar, né? É que a teoria também pode ficar protocolar, né? Um estilo pode ficar protocolar. Ah, tá. A praxis é uma articulação entre teoria. Então, assim, então tem a ver com a técnica, né? Porque a técnica também, nesse sentido, teria a ver também com fazer e com a teoria. Não é uma teoria, não é um fazer sem teoria, né? Mas eu fico pensando, essa questão de. Também acho que é algo a se investigar, né? O que é que transforma, o que pode transformar uma teoria, uma técnica, em algo protocolar, né? Quando que isso. O que acontece, né? Que condições são necessárias para que isso aconteça, vamos dizer, né? São perguntas. Agora, uma outra coisa que eu fiquei pensando aqui, que eu não coloquei, tem uma outra acepção de técnica, que é a técnica oriental, que também daria para investigar, que eu acho que é interessante. Assim. Porque na técnica oriental, na concepção oriental de técnica, a técnica é vista mais como algo que liberta, né? Do que algo que aprisiona. Também é uma outra acepção. A gente está falando de uma acepção grega, de uma acepção moderna, de uma acepção oriental, né? Ou japonesa, ou chinesa, que era muito interessante, que o Lacan se interessava, né? A técnica Zen, por exemplo, é uma técnica budista. Então, assim, eu acho que é muito pano para manga, né? Sim, é muito pano para manga. E a gente vai ter que pensar. No seminário 5, Lacan vai falar da técnica do significante, que eu acho que conversa com a linguística, que você está falando, né? Então, assim, eu acho que é muito pano para manga. Talvez um ponto importante, desculpa, Guilherme, rapidinho, é que a gente possa, talvez, começar a justificar as nossas apostas. Eu ainda aposto no termo aposta, não é um problema para mim, mas justificadas, né? Por que que a escolha foi essa, naquele momento? Por que a intervenção foi feita desse modo? Claro que a justificativa é a posteriori, a gente vai construir depois, uma tentativa. Talvez antes, o que ocorre ali no momento da sessão, a gente pode até, talvez isso caiba a discussões também do que ocorre no momento da sessão. Quando está falando de uma esterilização da técnica, por exemplo, porra, hoje eu acordei para fazer um corte, eu vou fazer um corte. Aí eu vou lá na sessão, tem nada a ver, mas eu tenho que fazer um corte. Pronto, fui lá, fiz o corte. Isso é uma esterilização, porque não lida com o movimento dialético da sessão, vamos dizer assim. Então a gente tem uma lista prévia de procedimentos. Hoje eu estou mais para isso aqui, hoje eu estou mais para fazer pergunta aberta, mais para fazer pergunta fechada. Essa seria a esterilização da inventividade, que seria ir de contrário à perspectiva teórica do Lacan, quando das indeterminações que se produzem também numa sessão. Então é possível que surja uma nova técnica, sei lá, sabe-se lá, depois como é que a gente vai dizer que se isso foi uma técnica ou não também, mas que se discuta sobre isso, que se justifique. Eu fiz desse modo, por essa perspectiva, lastreada dessa maneira, ou se houve uma indeterminação ali, que os pares possam discutir uma indeterminação que surge. Isso pode servir para a teoria, não só porque isso já é teoria também, mas pode servir para que isso circule entre os pares, e isso está mais próximo de ciência do que não sei, só sei que foi assim, né? Foi o que me tocou ali, foi o que fez mais sentido para mim, né? Mas eu acho, isso que você tá falando é uma coisa que eu ando pensando também, né? Assim, tá, tô ali escutando a pessoa, né? Aí em determinado momento eu faço uma intervenção. Pode ser uma pergunta, pode ser uma interpretação, pode ser o encerramento da sessão,
Pode ser o relacionamento de dois temas lá que ela tá trazendo, já trouxe em outra sessão. Pode ser uma espécie de uma historicização, perguntar, como é que é esse tema aí que você está falando? O que isso apareceu durante sua vida? Pode ser várias coisas. O que você ficou pensando que a pessoa pensou, em determinada situação? Várias intervenções são possíveis. Mas isso que você está falando, que é por quê que eu decidi, naquele momento, perguntar isso desse jeito? Por que que eu decidi fazer essa relação? Que aí é um pouco que justifica. Você chamou de justificativa, eu penso mais em raciocínio, assim. Qual que é o raciocínio por detrás da minha intervenção e por que que eu usei aquela técnica específica? Porque a gente pode pensar que é uma técnica, você pegar um tema e relacionar com outro tema, né? Isso se repete aqui nessa situação, sei lá, esse sofrimento, com esse outro sofrimento e relacionar, né? Pode ser considerado uma técnica. Por que que você optou por fazer isso? Você poderia ter feito outra coisa com isso, né? Então, esse raciocínio me interessa bastante, assim. Né? O que é o raciocínio por detrás? É claro que você não vai ficar na hora, você não está pensando, né? Agora eu vou fazer isso. Não é tão, como você falou, é uma posteriori que a gente vai fazer isso, né? Mas eu acho que é um ponto importante. Wanderson, eu acho que o Guilherme tinha levantado a mão antes. Guilherme, você quer perguntar? Oi. Falar? Não, eu ia Oi? dizer que, assim, eu acho que isso que você descreveu hoje era um pouco a minha expectativa quando eu comecei o grupo, e eu acho interessante essa articulação com outros campos de saber, porque aparecem vários tipos de junções de sofrimento, né? Então, por exemplo, sei lá, as questões de classe, de gênero, e eu acho que é interessante fazer essa articulação dentro da técnica, porque às vezes também a análise fica muito fixa, né? Sem reconhecer que essas questões, particularidades, também interferem, né? Na forma que a pessoa, enfim, faz a sua subjetivação, conta a sua história e tal. Isso me interessa muito, nessas questões de sexualidade, por exemplo, tem várias produções novas que eu acho que tem muito a contribuir para que a técnica avance, que a teoria avance também. Sim. Técnicas de outros campos da psicologia, né? Assim, daria para a gente investigar e pensar nessas técnicas, ou técnicas novas, né? Não sei, a população poderia ser feita, mas sim. Ontem mesmo eu estava numa aula de fenomenologia e a gente estava discutindo um pouco algumas aproximações do Heidegger com Lacan, por exemplo. E aí você vê que tem algumas detecções. E aí eu fiquei super curioso de saber, por exemplo, como a Dasein terapia lá, fenomenológica, trata dessas coisas. Mas enfim, são pontos legais também para a gente ver o que tem de contribuição interessante ou não, assim, sei lá. Sim, de diferença, né? Beleza. Anderson? Eu tô assim, né? Quando que se daria, por exemplo, essa padronização, né, ou esse protocolo e tudo? Coisas como quando a gente às vezes escuta por aí, como o caso do Homem dos Ratos, né, é a matriz, né, de leitura, de referência sobre, por exemplo, o caso da neurose obsessiva, sabe? Coisa dessa hora, né? Ou a leitura que o Lacan fez do Homem dos Ratos, né? Ou do caso Hans, é a matriz de casos quando os pacientes chegam, né, em tal estrutura ou com tal sintoma, assim. E isso acaba meio que, aí já vou utilizar essa palavra que é um pouco mais específica, aí sim, condicionar, sabe, a nossa escuta, o nosso ato. Entende? Sim, entendo. Aí eu acho que já é essa padronização que a gente cai, o quanto também tem essas coisas de... porque é clássico, né? Porque é uma paciente histérica, né? E tudo. Então, logo, é esperado que A, B, C e D, né? E coisas dessa ordem, assim. Outro perigo que a gente escorrega, que a gente tenta, às vezes, fugir. Por exemplo, lá no Freud, esses artigos técnicos, o volume 12 é uma boa, assim, da gente passar o ouro nisso. Por exemplo, quando ele fala
o volume 12 do Freud, os artigos técnicos, Assim. Uhum. né, porque ele traz uma série. Ali tem toda uma cadeia também de raciocínio dele, né, de forma técnica, porque realmente quando ele traz a questão da neutralidade, ou quando ele coloca que, igual isso que você estava, né, perguntando aí, como é que dá o raciocínio, né? Porque para o Freud, o analista escutaria com o seu inconsciente, né? Então, já muda a coisa, né? Porque por Lacan já não haveria, assim, isso, né, em jogo, só haveria um inconsciente produzido em análise. Uhum. Mas ele colocava, né, olha, a única regra fundamental, ou seja, isso é uma exigência que tem que seguir a associação livre. Isso aí, né, ele colocava como uma regra fundamental. Mas se a gente vai em sutilezas, né, ou coisas que a gente geralmente faz, sobretudo às vezes no, né, no presencial, assim, tipo, tá, por que você passou nessa sessão paciente por divã? Né? Por que agora? Entende o raciocínio, né? Aí eu acho que entra a sua questão, né? Por que agora? Por que não na última? Ou na próxima sessão, né? Então, assim, tem coisas que realmente... Aí volta também aquele debate que a gente estava num outro encontro, que você trouxe aquelas inquietações, né, sobre a formalização e tal, né? Tem coisas que realmente é muito de momento, né, cara, assim, da sessão, né, e tal. E tem coisas que, as coisas estão se dando, né? Tipo assim, a gente tá meio que montando, né, essa tática e tudo, né? O Lacan às vezes fala, mas daqui a pouco fazer algum tipo de intervenção, né? Como se fosse dois momentos, um mais contingente, né? Vamos dizer assim, um outro, né, mais elaborativo que vai se dando, né? No decorrer da coisa. Vai ser isso. Isso que você fala da teoria, né? Então, assim, tem muito a ver. Qual que é o uso que a gente faz da teoria, né? Quer dizer, qual que é o uso que faz da teoria, o uso que faz dos conceitos, dos grafos, das teses, qual que é o uso que faz da construção do caso. Assim, o uso da teoria, por exemplo, a teoria da histeria é para criar uma leitura engessada ali do caso. Ah, histérica, né? Isso aqui é histérica, né? Toda histérica é assim, toda histérica se posiciona assim na relação com o outro, por exemplo. Né? Então, acho que tem uma dimensão que é de como a gente se relaciona com a teoria, como a gente se relaciona com a técnica. E aí o que me remete a uma discussão que tem no campo da... eu não sei, do pessoal dos métodos de leitura, de construção de teoria, da retórica, né? Que é como a gente faz uso dos conceitos, né? Como a gente faz uso da teoria. Que é também uma outra coisa que dá para pensar, que está totalmente articulada à técnica. Porque no nosso caso, técnica não é algo prático, né? Assim, técnica do dentista, né? Não é isso, né? É uma técnica da fala, uma técnica de pensamento. Inclusive, nessa acepção grega, tem uma relação que a razão é uma... Né? Utilizar a razão para pensar, né, e falar é utilizar uma técnica. Então, também acho que tem muito a ver como que a gente pensa a teoria, né? O que é uma teoria? Que é uma coisa que eu fiquei pensando, o que é teoria? Qual que é o conceito de teoria? Qual que é o conceito de conceito? Qual que é o conceito de teoria, né? Existe só um tipo de teoria? Ou existem teorias, estados diferentes, qualidades diferentes de teoria? Tudo coisas que eu acho que vai surgindo, né? Uma outra dimensão também que eu encontrei nos textos, que é o que eles chamam de conhecimento tácito. É um tipo de conhecimento que você produz durante suas pesquisas, durante seus estudos em determinado campo, e que isso vai condicionando a sua forma de pensar, a sua forma de interpretar, a sua forma de intervir, sem que você esteja totalmente consciente de que você está usando esse conhecimento para agir. Por exemplo, quando você está tocando, você vai aprender piano, né? É um puta trabalho. Você tem que aprender teoria, aí você aprende as notas, aí você aprende como tocar, os acordes e tal. Com o tempo, você vai criando um conhecimento tácito, né? Que não é definitivo, que pode se perder se você não continuar praticando, não continuar estudando, mas é um conhecimento tácito. Você não fica pensando aqui é dó, aqui é ré, agora esse acorde. Então, tem uma dimensão também de um conhecimento tácito que vai se construindo quando você vai estudando a teoria e pensando sobre ela e praticando, né? E aí a prática não precisa ser uma prática objetiva só do atendimento, pode ser uma prática que, por exemplo, de analisar um caso, de analisar uma intervenção, né? Posso trazer aqui uma intervenção e falar, olha, eu fiz tal intervenção em tal sessão. Aí você vai me perguntar por quê? Porque eu estava com esse raciocínio, pensando nisso, aí eu recorri a essa técnica, não sei, para a gente discutir. Isso pode produzir um conhecimento tácito, que a gente vai acabar utilizando na sessão
nos atendimentos, por exemplo, né? Quer dizer, eu estou trazendo os atendimentos, eles vão falar, conhecimento tácito, estão falando de outras áreas. Mas na música, por exemplo, tem esse conhecimento tácito. Teria em jogo ali um saber tácito na análise, um conhecimento tácito, e tá de alguma. A teoria, será que nos propiciaria isso, né? Quando a gente estuda topologia, a gente estuda o nós, a gente estuda uma lógica não intuitiva, né? Será que isso não estaria, de alguma maneira, condicionando a nossa forma de pensar num outro jeito, numa outra lógica que nos permitiria interpretar e ler ali o que o paciente está falando numa outra lógica, consequentemente produzir intervenções em uma outra lógica, não intuitiva? Eu acho que, sim. Estamos fazendo um mapeamento, que são muitas questões que eu acho que vão se abrindo. Mas eu queria ir encerrando, que já é meio-dia 25, assim. Queria que vocês pensassem um pouco sobre o assunto, assim, decantassem a ideia, para a gente começar a tentar pensar, ver se a gente consegue, assim, quem tiver interesse, individual, em dupla, em trio, né? Selecionar alguns temas para vocês ir pesquisando particularmente, né? E para contribuindo aqui com a discussão, e aí a gente organizar certas apresentações, né? De vocês ao longo desse semestre, do semestre do ano que vem, né? Por tempo que vocês conseguirem, né? E aí sobre temas, né? Técnica, conceito de técnica política, técnica e ética, técnica em Lacan, técnica em Freud. Igual eu falei, assim, né? Tem um material aí que também pode ser usado, pode partir desse material. Eu quero ver que o Bruce Fink fala de técnica. Então vamos lá recuperar, eu vou vir falar disso para vocês, pode ser? Ou outros autores, né? Eu vou terminar de fazer ali o mapeamento inicial que eu tenho sobre a técnica, com os autores que eu tenho, aí eu vou compartilhando com vocês, aí a gente vai conversando, se algum dia a gente tiver uma ideia, né? Aí a gente vai vendo juntos, assim, vamos vendo juntos como organizar isso. Tá bom? Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Podemos encerrar? Então tá. Então na semana que vem, aí eu vou fazer uma fala inicial aí sobre essa questão da técnica nesse texto que a gente está trabalhando, né? Só para a gente enfatizar isso. A partir de agora a gente vai então seguir com esse tema, né? E vamos orientar nossas leituras com esse tema, claro, podendo articular com outros temas, né? Tendo esse como centro, dá para articular com vários outros temas. Eu achei que isso cria um norte para o grupo e dá liberdade também para a gente articular outras coisas que a gente está estudando, né? Beleza, então, pessoal. Então, valeu. Até semana que vem.